Eu me afogar no seu sorriso, eu tenho direito a boca a boca? Não, a gente usa uma máscara, uma máscara chamada máscara pop, pra fazer o procedimento. Mas eu tenho direito a boca a boca? Só com a máscara. Só na máscara? Que satisfação, aspira. Só na máscara? O procedimento padrão. A nossa máscara, essa é a máscara padrão. Aí você pode colocar ela pra eu ter o direito da boca a boca? Eu acho que ele não entendeu. Foi uma cantada, essa é a hora que você fala, ai, talvez, e tal. É que eu tô trabalhando, amor. Que satisfação aspira. Que satisfação, meus caros. É aqui que se inicia a reunião dos nobres senhores e das senhoras que apreciam a reunião dos nobres senhores. Desculpem o atraso, como sempre, né? Como de praxe, desculpem o atraso, meus caros. A questão é a seguinte: esses dias pra cá, vocês muito bem devem saber que tá rolando toda essa problematização aí com a questão do Thiago Schultz. Isso acabou trazendo holofote para os canais masculinistas, né? Que não necessariamente abordam conteúdos sobre Red Pill de uma forma direta ou não, tal. Vamos aproveitar esse hype de atenção negativa pra gente aproveitar e colocar certos pingos nos is, tá? Esse vídeo, olha só, se é a sua primeira vez, de repente, acessando aqui esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo mostra exatamente o tipo de frame, né, que ele chama de comportamento, né, o posicionamento comportamental. É o tipo de comportamento num homem que a gente aqui prega que seja o comportamento exemplar de um homem perante de uma situação com uma mulher, tá? Olha só, um homem no seu ambiente de trabalho, no caso o sujeito é guarda-vidas, né? É aquele bombeiro guarda-vidas de praia. Trabalhando, lhe chega uma moça, nossa, indiscutivelmente atraente, começa a simplesmente dar umas cantadas no cara. A gente sabe muito bem que isso é um experimento social, ela não deveria estar de fato falando sério, mas o sujeito posturado, mantendo o procedimento padrão que lhe foi ensinado sobre como lidar com pessoas, tá? Você disse porque eu tava vendo um vídeo esses dias de 2 policiais falando sobre essa questão de policiais ficam cantando meninas na rua, que na verdade o procedimento padrão que é ensinado é que eles sempre têm que tratar jovens, moças mais velhas e idosas sempre como senhoras, tipo questão de tratamento de respeito, né? Tratamento pessoal de respeito no caso, tá? Então esse comportamento foi exemplar, porque há que na sociedade pessoas que acreditam que geralmente mulheres elas sempre acham atraentes os homens com algum grau de hierarquia militar, né? No caso o sujeito ele é bombeiro guarda-vidas, não sei se isso se aplicaria, mas o fato do sujeito diante de uma situação de abordagem com uma mulher atraente na sua frente, ele se manter centrado, não ceder, né, aos encantos da sereia, não ceder ao seu instinto masculino de simplesmente responder, sabe, com gracejo e cair na pilha e querer de querer brincar de fazer boca a boca com a mulher só para poder exercer a sua masculinidade, né, e dar vazão ao que provavelmente estava gritando por dentro dele. Isso mostra autocontrole. Aqui na nossa comunidade a gente prega que o homem é realmente independente sentimentalmente, o homem que ele é um sujeito posturado de valor, ele tem que ser não só indiferente às críticas, indiferentes a qualquer tipo de vamos colocar assim, de enfrentamento, de situação de confronto por parte de mulheres e homens, mas ele tem que ser um sujeito frio, obviamente, né, centralizado, posturado e que saiba de fato colocar os pingos nos is. Aquilo que é importante para o homem tem que estar ali. E é justamente essa a parte que eu critico essas pessoas que têm sido críticas horríveis, cara, a essa questão toda, sabe? Por exemplo, pegaram esses cortes do que tem acontecido aí, essa questão do Thiago Schultz, e estão tentando imputar esse tipo de comportamento como se fosse padrão de comportamento dos homens que abordam temas sobre mulheres, como se todo mundo coubesse no mesmo saco, como se todos nós fôssemos farinhas no mesmo saco. Não. Quem acompanha aqui esse espaço, o Espectro Racional, assim como de canais que eu sempre recomendo, como o Projeto Conselho, enfim, tem tantos outros aí, amigos aí que eu não vou lembrar agora, nós pregamos que o homem tem que ser centrado, frio e saber fazer o que tem de ser feito. Esse é o parâmetro ideal, cara. O parâmetro ideal. Não pedestalizar mulheres por serem bonitas somente, não se emocionar. Não colocar os gracejos do feminino acima dos seus princípios éticos, morais. E claro, a gente sabe que isso é uma coisa que você pratica, tá? Nenhum homem nasce sabendo como se comportar com a mulher. Porque quando a gente começa a entrar na fase de puberdade, que a gente começa de fato a sentir, né, sensações, que a gente começa a despertar a questão em si, né, da questão sexual com as garotas, se nós não tivermos muito bem esclarecido, sabe,
através de pessoas que já entenderam isso, lições de como você proceder da forma correta, o que vai acontecer é que você vai dar muito mais vazão aos seus instintos do que simplesmente comportamentos ou normativas de comportamentos sociais com as mulheres que você acaba aprendendo por tabela. E é aí que entra novamente a nossa crítica, controle, sabe, dos seus impulsos. A gente sempre fala assim, controle seus impulsos. O homem que não controla os seus impulsos, ele é um homem fadado a ficar colhendo as consequências dos seus comportamentos primitivos, sabe? A gente sabe muito bem que o homem ele não é só uma máquina de hormônios, ele não é uma bomba hormonal, não é uma máquina de sexo em si. Mas a verdade é que a maioria dos homens não sabe se portar socialmente perante o feminino. A maioria dos homens, numa situação dessa, vai gadear. A maioria vai simplesmente perder o senso do profissionalismo. Não é à toa que, assim, na entrevista mesmo que eu vi sobre o caso dos dois policiais falando sobre essa temática, eles falam que, nossa, eles já cansaram de presenciar policiais que ficam gadeando, ou então aproveitando, né, o sex appeal da farda pra poder gerar contatinho ali e tudo mais, levar as menininhas pra dentro da viatura. Cara, esse tipo de coisa não é comportamento, na minha opinião, de um homem que se respeita, de um homem posturado. Na comunidade masculina você vai ver opiniões das mais diversas. De homens que acham que não, você tem que aproveitar a sua masculinidade mesmo, deu sopa, vai, passa por cima. Não. Aqui a gente sempre prega que o homem tem que fazer o que tem que ser feito. Se você está no seu ambiente de trabalho, você tem que ser posturado. E é por isso que eu trouxe esse vídeo hoje pra cá, porque mostra exatamente o típico comportamento masculino que nós, aqui no nosso espaço, que é sim um canal de visão masculina e que, sabe, busca sempre alertar os homens e propor, né, desenvolvimento masculino. Esse é o tipo de atitude que nós compactuamos, tá? Esse é o tipo de visão. Não discutir, simplesmente não responder com emoções, sempre com a razão. A gente sabe que nós somos seres também emocionais, os homens também são seres emocionais em algum grau. Nem sempre você vai deixar a razão vencer. Mas é por isso que nós propomos esse tipo de discussão. E é por isso que é muito importante a gente conversar isso aqui hoje, para que fique muito bem esclarecido. Dentro dessa ala masculina você vai ter diversas categorias de discurso. O discurso do nosso espaço prega que esse tipo de comportamento que vocês viram no começo é um comportamento de homem exemplar. Se respeita, respeita o seu trabalho, respeita a condição do momento e simplesmente não se deixa levar pelos seus impulsos, tá? Controle absoluto, cara, dos seus impulsos para você se adequar às narrativas dos tempos modernos, para você não ser, às vezes, mal interpretado, que a sociedade não interprete você da maneira pior possível e que você sempre, obviamente, seja visto como um homem forte, posturado, tá? Cara, essa palavra, por si só, já deveria regir a mentalidade muito. Postura masculina, tá? Pois bem, meus caros, agora a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Espero poder contar com vocês nos comentários para essa nossa reunião. Comentem o que vocês acharam dessa atitude. Eu achei, cara, louvável, um sujeito de respeito que, cara, ganhou o selo espectro racional de homem desenvolvido, rapaziada. Com todo respeito, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Até a próxima, meus caros.